Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Everton Gomes e hoje nós estamos aqui mais uma vez nesse encontro de todas as quintas-feiras, discutindo com vocês um problema da sociedade, uma realidade difícil que nós temos encontrado aí em meio a muita dificuldade desses dias de pandemia, onde todos nós estamos reclusos por conta da doença que tomou a sociedade brasileira e também mundial. Então nós hoje vivemos um clima de reclusão forçada e, para piorar tudo isso, nós ainda temos todos os problemas do cotidiano que atingem aí, impactam o cidadão carioca. Pensando nisso, e como eu tenho feito todas as quintas-feiras aqui no nosso canal, eu convidei hoje um grande companheiro que vem se destacando no cenário aqui da cidadania no Rio de Janeiro, vem se destacando no cenário, se apresentando como um novo quadro também da política carioca, vem fazendo um debate muito importante, que é o debate que a gente vai trazer aqui, uma das partes do debate que ele domina e que ele faz, é um debate que a gente vai estar construindo aqui hoje, sobre o avanço, né, da intolerância religiosa, sobre a violência que a intolerância religiosa provoca nas pessoas. E eu, para fazer isso, eu trouxe aqui um craque. Eu trouxe aqui meu querido amigo Gui Cohen. Se eu não errei, Acertou. Ele vai me dar os parabéns. Acertei? O Gui Cohen. Gui Cohen, ele é um ativista pelos direitos humanos, ele é um dos cofundadores do grupo Judeus pela Democracia, também é um ativista em defesa da educação, também cofundador, participante do Mapa pela Educação. Enfim, ele é psicólogo, não é isso, Gui? Isso aí. Psicólogo. E ele é um ativista político, um ativista em defesa da vida, um ativista em defesa da cidadania, um ativista em defesa da cidade do Rio de Janeiro. É sempre bom a gente trazer pessoas como o Gui para a gente poder bater um papo aqui no nosso canal. E hoje o nosso tema aqui vai ser um tema que atinge muito a todos nós, porque é um tema que atinge o sagrado, e o sagrado é algo que é muito particular de cada ser. Então, acompanhar o avanço da violência e da intolerância religiosa na nossa cidade é perceber como esses dias desse Brasil que vem emergindo a partir de uma perspectiva autoritária têm sido difíceis em todo o nosso país, mas também aqui, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Meu amigo Gui, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, no nosso bate-papo. E antes da gente esquentar aqui e entrar no tema que a gente escolheu para discutir e conversar aqui essa noite, quero te perguntar, eu começo sempre fazendo essa pergunta para todo mundo que nos visita aqui, como é que está essa vida aí durante esse processo tão difícil de isolamento social, isolamento forçado causado pela pandemia, principalmente no momento que nós temos aí uma governança completamente irresponsável liderando o nosso país, e nós temos assistido com muita tristeza várias vidas sendo perdidas em todo o nosso país, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Boa noite. Como é que está a vida, Gui? Fala, Everton, tudo bom? Primeiro, agradecer aí o convite. Te acompanho já há bastante tempo também, tenho acompanhado aí as lives de quinta-feira, tenho feito um trabalho aí dos mais importantes. É difícil, né? Assim, quando a gente pergunta tá tudo bem, é difícil falar que tá tudo bem, né? Já há um bom tempo, infelizmente, né? A gente que desde o início defendia, né, o isolamento social, não achava, né, que o que a gente estava vivendo era uma gripezinha ou algo parecido, né? Entendia a gravidade do momento. A gente tem passado dias muito difíceis, né? Enfim, uma quarentena já aí há cerca de 3 meses, uma impossibilidade praticamente uma impossibilidade de sair de casa, né? Então tenho ficado muito em casa, saído só pro emergencial, pro urgente, e isso cansa, né? Assim, é um fato que é muito cansativo você viver em isolamento social, você não ter, né? E ainda mais a gente que é carioca, que vive, né, do afeto, do contato, do abraço, a gente sente muita falta disso também. Eu sempre gostei muito de fazer esporte também, então tenho sentido muita falta de correr na rua, de fazer exercícios. E isso, mas também muito esperançoso, assim, de que
essa fase mais aguda vai passar, né? Que a gente vai conseguir estar de volta aí às ruas, voltando à convivência nesse novo normal que a gente tanto fala, né? E, enfim, e fiquei muito feliz com o convite para esse debate também, né? Sobre intolerância religiosa. Você já falou um pouquinho sobre os Dias pela Democracia e sobre o ativismo que a gente tem em relação a isso, e eu acho que esse é um tema dos mais importantes, né? Falar sobre fé, sobre religião, sobre democracia, ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Infelizmente, a gente vem acompanhando o avanço aí do fundamentalismo religioso, e é muito bom que a gente possa ter um espaço para debater sobre isso. Mas estou bem, graças a Deus. Pô, que legal, cara, que legal. Muito bom também estar te recebendo aqui e poder discutir contigo. Eu sei que você vem fazendo um trabalho muito legal aí, em várias áreas, né? Mas que é também um conhecedor da temática que a gente vai discutir. E eu acho que isso é importante, né? Eu costumo dizer, tenho dito nos últimos dias, que a gente precisa devolver um pouquinho o sorriso para o carioca, né, Gui? Nosso povo ele é muito caracterizado pelo sorriso, pela alegria, e eu tenho percebido que o nosso povo ele tem passado maus bocados, né? Nós hoje, a gente está submetido aí a uma administração, né? Eu chamo de Triângulo das Bermudas, que é uma administração caracterizada pelo governo federal, né? Pela falta de liderança do governo federal, né? Toda essa conturbação agora mais recente no governo do estado do Rio de Janeiro, e aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente realmente está passando por maus bocados, literalmente, nos últimos 4 anos. Eu tenho uma visão muito crítica de tudo que vem acontecendo na cidade. Mas acho que mais grave do que tudo isso é uma circunstância que eu tenho percebido também avançar, que é essa questão da intolerância religiosa, Gui. E eu tenho percebido, assim, eu acho que eu cresci sempre assistindo a gente exaltar no nosso país uma certa realidade de encontros, né, de encontros muito positivos, né, de muito respeito entre as diferentes religiões, né? Você, por exemplo, é cofundador de um grupo, Judeus pela Democracia, e, por exemplo, eu sempre escutei que no Brasil, ao contrário do que acontecia muitas vezes no Oriente Médio, no Brasil, por exemplo, muçulmanos e judeus tinham ali a capacidade de interagir, se comunicar, serem amigos, serem vizinhos, independente das suas questões religiosas, né? E eu tenho visto muito gravemente no Rio de Janeiro um processo acelerado de intolerância. Como é que você, que é um cara que construiu aí, é cofundador de um grupo que discute a questão da democracia, né? Acima de tudo, você está discutindo a democracia, né? Como é que você tem visto isso aqui acontecendo no Rio de Janeiro e de uma forma geral no Brasil? Nós estamos, eu poderia dizer que nós estamos aí com um processo avançado de degradação democrática, para além da questão da intolerância religiosa. Começar aqui pela democracia. Nós estamos avançando num processo de degradação democrática, ao teu sentir? Não, sem dúvida, né? Inclusive, quando você fala do coletivo Judeus pela Democracia, o coletivo surgiu oficialmente, né, em 2018, entre o primeiro e o segundo turno das eleições para presidente. Na verdade, ele surgiu informalmente, né, no episódio da Hebraica, que virou, infelizmente, um episódio aí público, né, e que ganhou uma notoriedade muito grande. E surgiu porque, né, algumas pessoas falam, né, e tem que falar mesmo, do que aconteceu do lado de dentro, né, do clube, daquelas falas completamente irresponsáveis e criminosas, né, do então candidato Bolsonaro, né, sendo racista, sendo xenófobo, sendo machista, enfim. Acho que ele conseguiu juntar todo o preconceito dele em uma única fala naquele dia no clube. E para mim, como membro da comunidade judaica, é vergonhoso, é lamentável, né, que isso tenha acontecido dentro de um clube da comunidade judaica, hebraica, mas, né, muita gente não sabe ou prefere não saber que tinham também centenas de judeus naquele mesmo dia do lado de fora da hebraica protestando, né, e dizendo que aquilo não nos representava, né? Judeus de movimentos juvenis, judeus que foram torturados durante a ditadura militar
Então, aquilo foi muito simbólico para a gente, né? E, infelizmente, a gente não queria, né? Mas, infelizmente, a gente teve que ir para o lado de fora da Hebraica, porque a gente já previa o que aconteceria do lado de dentro, né? E a gente não queria que a manchete no dia seguinte fosse comunidade judaica abraça, né, discurso racista, homofóbico, machista de Bolsonaro. E aí, em 2018, a criação dos Judeus pela Democracia entre o primeiro e o segundo turno foi um pouco com esse mote que você trouxe, né? A gente criou o coletivo porque a gente, naquele momento, entendia que a gente já vivia uma ameaça muito perigosa à democracia, né? Uma ameaça muito perigosa ao Estado democrático de direito, né? E, infelizmente, a gente não estava errado, né? Desde que o Bolsonaro assumiu, a gente pôde acompanhar não só os discursos, mas também as práticas que ameaçam cada vez mais, né? Eu acho que ali, durante a campanha, a gente já via os primeiros indícios, né? E depois, quando ele assumiu, infelizmente, a gente pôde ver cada vez mais, né, diversas tentativas, né? Porque Bolsonaro já tentou por inúmeras vezes, né, fazer rupturas institucionais. Ele tenta esticar ao máximo a corda para ver até onde pode ir, depois volta, estica e depois volta, né? Enfim, participando de atos. Quando que a gente pode, né, olhar para trás, né, e ver que hoje o presidente da República participa de atos antidemocráticos, né? Participa de atos em que as pessoas que estão protestando, na sua grande maioria, né, porque ele tenta colocar que é na minoria e não é, nesses últimos atos lá em Brasília, pedem o fechamento do Congresso, o fechamento do STF. Então, assim, na minha visão, a gente vive, sim, uma ameaça real e concreta, né? O filho do Bolsonaro, que a gente pode dizer que é do governo, né? Apesar de não ser, ele é do governo, ele tem lá o gabinete lotado lá, ele participa das reuniões, e ele disse, né, e está sendo investigado por isso, né, que a gente estava muito próximo, né, que era só questão de quando, né, e não de se a gente ter a tal ruptura institucional. Então, assim, sim, é muito perigoso, é o momento que a gente vive, a gente não pode... e aí, dividindo uma coisa contigo, né, você falou que essa live é para ser informação, assim, eu fiquei muito... não sei como você se sentiu, né, mas quando começaram a ter essas manifestações pela democracia, né, as manifestações contra os atos antidemocráticos de Bolsonaro e também contra o racismo, fiquei muito em dúvida, né, sobre o que fazer, porque, por um lado, a gente defende o isolamento social, e naquele momento era um momento muito agudo, né, da pandemia, mas, por outro lado, a gente vive um momento de exceção, né? A gente vive um momento em que é difícil ficar em casa, né? E é difícil falar para as pessoas ficarem em casa quando a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Então, acho que a gente vive uma ameaça muito concreta à democracia, enfim, e a gente precisa pensar enfim, ferramentas, instrumentos que a gente tenha em mãos para poder defender a democracia. Eu acho que isso é papel de todo mundo, né? É papel de todo mundo que está no campo democrático, dentro da política, fora da política. Eu acho que isso tem que nos unir, né? Tem que unir todo mundo, independente das divergências que a gente possa ter. A luta pela defesa da democracia, ela é uma luta ampla e tem que ser assim, né? Então, é mais ou menos como eu vejo. Legal. E você fala dessa questão da luta de forma ampla, né, pela defesa da democracia. Eu comungo muito com essa ideia. Eu hoje, inclusive, estava conversando com um querido amigo também. A gente estava preparando uma conversa aí de uma live futura que a gente vai estar construindo, e a gente vinha falando sobre essa questão da democracia, né? A democracia como um ente abstrato, mas que é tão necessário que a gente consiga, que as pessoas materializem isso, né, nas suas cabeças, né? Quando a gente fala, nós temos que defender a democracia, mas o que é democracia? Né? E eu dizia para ele, por exemplo, que eu tenho muita preocupação, Gui, com a utilização de rótulos e a utilização desmedida de alguns conceitos. E aí, poxa, esse bate-papo contigo aqui é muito interessante por isso. Por exemplo, eu tenho muito cuidado na utilização do conceito fascismo, né? Porque eu acho que isso não pode se banalizar. As pessoas têm que ter a perfeita, verdadeiramente a percepção do que é o fascismo, e de como ele é preocupante, de como ele é ruim, de como ele causa mal para a sociedade, né? E eu vejo, às vezes, principalmente no nosso campo, e eu sei que você é um cara também, assim como eu, que está no campo progressista, né? Eu gosto de falar mais das pessoas como progressistas, né? Pessoas que defendem
algumas mudanças, algumas reformas sociais para a gente garantir principalmente mais qualidade de vida, né, para as pessoas, para os brasileiros. E eu vejo com muita preocupação uma certa banalização da utilização do termo fascismo. E eu dizia para ele o seguinte, eu falei, poxa, por exemplo, eu nasci numa favela carioca, tá? Morei até 15 anos de idade, nasci no Morro da Mangueira, né? Venho de uma família pobre, humilde, e a gente foi trabalhando e foi avançando algum pouquinho na escala econômica, melhorando um pouquinho a condição de vida e tal. Hoje eu não vivo mais lá, eu desde os 15 anos eu saí de lá, fui morar em outro bairro, moro na Ilha do Governador. Mas eu dizia para ele o seguinte, e depois, né, assim, de forma surpreendente, eu entrei na Polícia Civil com 22 anos de idade. Né? Então eu costumo dizer para as pessoas que eu não compro fetiche. Então eu conheço a realidade da violência na favela e conheço a realidade dentro da polícia, como trabalhador da segurança pública, tanto como um trabalhador que tem uma visão crítica como, né, da segurança, e também sabendo que a polícia muitas vezes age como um elemento de abuso dentro dessas comunidades. Mas por que eu estou caracterizando assim? Porque eu dizia para ele o seguinte, como é que a gente fala, por exemplo, de fascismo dentro de uma comunidade carente que já se sente muitas vezes cotidianamente violada nos seus direitos, né? Que muitas vezes tudo que representa para ela o Estado é no nível de violações, né? Muitas vezes a comunidade carente, né? A criança, por exemplo, numa comunidade carente, ela não tem acesso ao médico, não tem acesso ao professor, não tem acesso aos serviços básicos de saúde, de limpeza. A única face do Estado que ela conhece muitas vezes é uma equipe policial, né, que é colocada dentro daquele território para matar ou para morrer, né? Não entrando, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sei que são profissionais da segurança pública que ninguém vai me convencer que um policial entra em algum lugar com gosto de sangue na boca querendo assassinar quem quer que seja nessas comunidades. Isso é uma coisa que a esquerda precisa compreender. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece e acontece de forma recorrente, né? E a gente acaba naturalizando, de um lado, a morte de pessoas das comunidades carentes e, de outro, inclusive, naturalizando também a morte de policiais. Mas como é que a gente vai falar de fascismo num ambiente, num território que tem cotidianamente todos os seus direitos negados, né? Então fica muito difícil a gente fazer determinadas classificações que as pessoas não compreendem, às vezes. Uma coisa somos nós, hoje, de classe média, que fomos à universidade, né? Mas a sociedade, de forma geral, tem dificuldade. E é muito importante que a sociedade ela compreenda o que é o fascismo, né? E aqui, conversando contigo, né, que construiu aí esse grupo, Judeus pela Democracia, os judeus eles foram vítimas do fascismo, né? E a gente sabe que o fascismo é uma espécie de uma serpente que vai envenenando a sociedade. Como é que é para você hoje falar da questão do fascismo, Gui? Como é que você acha que a gente pode abordar esse tema sem banalizar, sem fazer como alguns setores da esquerda vêm fazendo? Porque qualquer coisa para esses setores, quando eles estão descontentes, quando eles não acreditam, quando existe alguma crise ou algum conflito, eles imediatamente querem rotular de fascismo. E eu tenho dificuldade para aceitar isso. E eu sei que os judeus, cara, eles têm a dimensão da maldade do fascismo. Como é que é para você pensar essa perspectiva e como é que a gente poderia fazer para romper essa questão dessa rotulação e dessa banalização do conceito de fascismo? Não, bacana. Bacana isso que você trouxe. Assim, eu concordo muito. A gente discute muito dentro e fora do coletivo sobre banalizações de forma geral, né? A banalização do conceito fascismo, do conceito nazismo, até do próprio conceito antissemitismo, né? Porque tem setores da comunidade judaica, por exemplo, que, enfim, dizem que tudo é antissemitismo, e quando tudo é antissemitismo, nada é antissemitismo, né? E isso pode ser jogado também para esses outros conceitos como nazismo e fascismo. Só voltando num ponto para depois te responder essa reflexão, assim, quando a gente fala de ameaça à democracia, me pega muito também. Eu fiz uma live recente com o Molon, sei que você fez também, uma grande inspiração também aí para a gente. E a gente estava discutindo, ele é nota 1000, e a gente estava discutindo sobre as operações policiais, né, durante a pandemia.
né? E, enfim, num contexto, logo depois do assassinato do João Pedro, enfim, que é uma criança, né, que foi assassinada em uma das Sim, operações durante a pandemia. E, assim, e isso é surreal, né? Porque não é novidade as operações, né? Eu acho que a novidade é as operações continuarem durante o período da pandemia, né? Um período de isolamento que está todo mundo nas suas casas e que o risco é muito maior, né? Então, enfim, outra questão que você trouxe que para mim é muito importante, né? Que a gente acaba muitas vezes errando, né? Enfim, o nosso campo, uma esquerda que eu chamo muitas vezes de uma esquerda ultrapassada, né? Que infelizmente parou no tempo em relação a muitos conceitos, acaba errando e muitas vezes colocando a culpa no policial, né? No indivíduo policial. E ok, muitas vezes ele tem que ser responsabilizado sim, mesmo, né? A gente tem que entender o caso a caso, mas a gente tem que pensar muito mais na estrutura, né, do que no indivíduo. Eu acho que esse é um debate muito importante. Quando a gente fala sobre o debate também do conceito de fascismo, de nazismo, um debate que me vem na cabeça rapidamente quando, enfim, manifestações de esquerda, as pessoas ficam gritando, né? Eu quero fim, eu quero fim, eu quero fim da polícia militar. E é incrível, né? Porque, enfim, a gente não precisa entrar no mérito desse debate agora, mas é isso, né? Um debate muito pouco profundo e que afasta a gente do diálogo com o povo que você está tanto sim, falando, sim, né? E, assim, isso é sim. muito ruim, isso é péssimo, assim, isso é péssimo porque faz com que as pessoas não entendam o que a gente está falando, né? Assim, eu acredito que grande parte, enfim, dos cariocas não sabe o que é o fascismo, né? Não sabe o que é o nazismo na sua profundidade. Então, é muito importante que a gente evite. Eu também sou completamente contra esses rótulos, né? Eu lembro que logo no início do governo Bolsonaro, parte de uma esquerda ultrapassada já veio tentando rotular ele, é o nazista, Não, a gente tem que bater no Bolsonaro pelo que ele faz, né? Assim, tem ele ajuda tanto a gente nisso, infelizmente, né? E a gente, enfim, e determinados setores acabam preferindo rotular ele porque é muito mais fácil, né? Muito mais fácil às vezes você ganhar likes nas redes sociais, você ser aplaudido por quem já te aplaude normalmente. E isso dialoga, de certa forma, também com a ignorância de parte da população, o que é muito ruim, né? Eu acho que, e aí trazendo um pouco meu lado educador, né? Trazendo um pouco Paulo Freire, a luta política é uma luta pedagógica, né? E para quem acredita nisso, a pedagogia se faz não trazendo rótulos e trazendo conceitos fechados, né? E sim explicando o que significa cada um deles. Então, tentando responder um pouco, eu acho que fugindo, sim, como você falou, dos rótulos e batendo onde tem que ser, onde a gente tem que bater, né? E falando sobre as operações policiais, falando o que a gente tem que mudar, né, na estrutura da polícia, das polícias, enfim, entrando nos debates da forma que eles têm que ser colocados e não trazendo palavras e não eu acho que é muito importante a gente pegar isso para a gente, né? Quando tudo é fascismo, nada é fascismo, né? E é muito perigoso, ainda mais no momento que a gente vive, né? A gente seguir por esse caminho. Então, enfim, é mais ou menos isso que eu penso, mais ou menos isso que a gente trabalha, enfim, dentro dos nossos coletivos. E assim, a gente não é contra também, assim, e aí, pelo menos o setor progressista da comunidade judaica também, Justiça para a Democracia, a gente não tem nenhum problema em comparar o Holocausto no sentido pedagógico, né? Assim, a gente quer que a memória do Holocausto seja uma memória para poder educar a população para que isso não se repita no futuro, né? E não para que a gente fique só chorando pelo passado, né? Então, eu acho isso importante também. Assim, essa luta pedagógica, esse conceito de luta pedagógica de Paulo Freire é muito importante para que a gente possa pensar, enfim, em todos esses conceitos de forma pedagógica, entendendo como a gente pode influenciar no debate que está colocado hoje, né, de uma forma mais pedagógica, de uma forma que as pessoas entendam mais, porque no fundo o que a gente quer é poder abrir um diálogo com todas as pessoas, né? E para poder abrir esse diálogo a gente tem que ser o mais tranquilo possível e fugir um pouco desses conceitos fechados. Sim. Pô, legal. Agora eu acho que a gente já fez um apanhado mais geral aqui sobre a questão da democracia, tocamos nessa questão do conceito do fascismo. Aliás, queria sugerir, pessoal, para quem não leu ainda, não sei se o Gui já leu, provavelmente já deve ter lido, mas eu li recentemente um livro do Humberto Eco chamado Fascismo Eterno. É um livro bem pequenininho,
Eu acho que é um livro oportuno, principalmente para a garotada mais jovem, que está aí se debatendo, querendo compreender um pouco mais sobre esse conceito, né? Não é um livro tão complexo para leitura, é um livro muito gostoso. Eu indico aí para quem quiser conhecer um pouco mais, compreender um pouco mais sobre esse fenômeno que fez e faz tão mal para a sociedade mundial, né? Atinge e violenta a sociedade, porque uma das coisas que me incomodam muito nessa perspectiva fascista é o desejo de aniquilar aquilo que é plural, aquilo que é diferente, né? Então, a gente não pode permitir que isso, de forma alguma, tome o nosso país, né? Mas a gente tem que saber diferenciar o que é o fascismo, o que é uma atitude meramente autoritária, embora o fascismo também tenha um viés autoritário, mas a gente precisa muito claramente saber diferenciar para quando a gente estiver de frente pro dragão do fascismo, efetivamente, a gente saiba denunciar e combater utilizando todos os métodos democráticos que sejam apropriados para isso. Mas agora vamos avançar um pouco aqui, Gui. A gente construiu esse papo aqui também para pensar um pouco dessa atitude autoritária e violenta, né, que é a questão da intolerância religiosa. Estão se avolumando casos de intolerância aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? E é engraçado que logo depois, por exemplo, da eleição de um gestor, né, que professa mais claramente a sua fé, e eu tenho o maior respeito pela religiosidade de todos, não tenho nada contra evangélicos, minha mãe é evangélica, inclusive, né? Eu sou um católico, não diria que um católico tão atuante, mas hoje eu professo aí como católico, né? Mas tem um grande apreço, grande respeito. Acho que a religião, acho que a fé é um elemento subjetivo, mas é um elemento muito especial, né? Só quem tem fé sabe como ela te dá força para viver determinados momentos na tua vida, momentos de dificuldade ou outros momentos mesmo de alegria, que você compartilha isso através da expressão da tua fé. E eu tenho visto com muita preocupação o avanço da violência, da intolerância religiosa no Rio. Quero mandar até aqui um abraço, tem uma galera que me acompanha, que me ajuda, que é o pessoal do Corimbas Emoções e Fé, que é um pessoal que faz, cara, muito legal. É um pessoal que faz festivais de cantigas, né? Eles reúnem muitas pessoas, são umbandistas, né? Reúnem muitas pessoas e todo o recurso que eles conseguem com isso, eles aplicam na recuperação de templos religiosos que foram, de alguma forma, destruídos, atacados. Então, é um trabalho muito bonito. Eu, dou muita força para eles naquilo que eu posso. Acho que é um grupo que as pessoas precisam conhecer. Corimbas Emoções e Fé. Eu quero mandar um grande abraço aqui para essa rapaziada. Recentemente eu vi ali, não sei se tu conhece ali o bairro de Quintino. Eu vi ali que você teve uma invasão lá das comunidades em Quintino. Foram dominadas ali, metade pelo tráfico, metade pela milícia. E 5 casas, 5 templos religiosos ali do bairro de Quintino foram proibidos de continuar ali fazendo seus cultos, fazendo seus encontros, né? Sob a ameaça da violência das armas, porque aqueles grupos não aceitam o fato de religiões de matriz afro-brasileira, né, elas se manifestarem livremente. Aqui na Ilha do Governador, onde eu moro, durante cerca de 20 anos, uma das principais lideranças da questão do tráfico de drogas na Ilha do Governador, ela também tinha essa perspectiva e, por exemplo, numa das maiores comunidades carentes aqui da Ilha do Governador, era completamente proibido que qualquer religião de matriz africana pudesse cultuar o seu sagrado. E a gente vê isso também, ataques a outras religiões, ataques a outros grupos, ataques a judeus, ataques a católicos, né? Ataques a evangélicos. Como é que você está vendo isso, cara? Esse quadro de intolerância generalizado. Legal. Enfim, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Você vai me cortando aí, porque essa é uma área que é muito cara para mim. Primeiro, eu acho bacana falar que a intolerância religiosa não começou, né, com Crivella, nem com Bolsonaro.
mas, obviamente, ela se aprofundou, né, com esses dois governantes. Né? E, assim, é muito óbvio da gente entender o porquê. Né? Quando o Bolsonaro, durante a sua campanha, né, sobe num carro e fala aquela frase, né, o Brasil é um país cristão, as minorias têm que se adequar às maiorias ou então desaparecer, o Brasil é um país cristão. Isso é um discurso de ódio, isso é um discurso intolerante. Né? Isso é intolerância religiosa também. Sobre o prefeito, concordo 100% com você. Né? Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, você tem a sua, e isso a gente tem que não só não criticar, como exaltar. Né? Assim, a religião é amor, a religião ela é, sobretudo, amor. Né? Então, digo isso para dizer que o problema do Crivella está longe, passa muito longe da religião dele. Né? O problema do Crivella é ele ser fundamentalista religioso. Né? O problema do Crivella é ele misturar religião e política. Né? O problema do Crivella, por exemplo, é ele censurar livros na Bienal aqui do Rio porque eles têm matemática LGBT. Né? O problema do Crivella é ele censurar peças de teatro, né, que também tem matemática LGBT, e isso, de certa forma, afrontar parte da religião dele. Né? O problema do Crivella é ele, durante a pandemia, no momento mais agudo da pandemia, em que o Rio de Janeiro todo está em isolamento social, ele fazer um decreto abrindo ou permitindo aberturas de templos religiosos, né, na frente de qualquer outra coisa, colocando templos religiosos como uma atividade essencial. Né? O problema do Crivella é ele, durante a pandemia, colocar tomógrafos no estacionamento da Igreja Universal na Rocinha, né? E não na UPA. Então, assim, vamos falar bastante sobre todos esses pontos, mas quero dizer isso para dizer que o problema do Crivella não é a religião dele. Né? O problema do Crivella não é ele ser religioso. O problema é ele ser fundamentalista. Né? Esse é o problema. Então, enfim, aqui eu joguei vários pontos para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles, e é importante a gente falar que, assim, a gente vive no Brasil um Estado laico. Né? O Brasil é um Estado laico, pelo menos na teoria. Né? Eu até separei aqui, né, o trecho da Constituição, porque eu acho importante trazer a Constituição, ainda mais no momento que a gente falou no início, né, de tantas ameaças à democracia. É importante a gente exaltar, né, a Constituição Federal de 88, e ele fala no seu artigo 5º, né, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, eu acho que eu digo isso porque a gente sabe, né, que, na teoria, a gente vive no Estado laico, mas, na prática, como você bem disse também, a gente vê que, cada vez mais, a gente também vive uma ameaça a esse Estado laico. Né? E aqui é importante colocar que o Estado laico é a principal ferramenta, né? É só o Estado laico que garante a liberdade religiosa, né? E colocando a liberdade religiosa como a liberdade de crença e também a liberdade de não crença. Né? Então, para te passar aí a bola de novo, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro que, no Rio de Janeiro, os principais, e aí tem números, né? Tem dados, tem muitas instituições que trabalham muito, a CECIR, por exemplo, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que Babalaú dos Santos lidera, e tantas outras, eles fazem muitas pesquisas em relação a isso, e todas, sem exceção, mostram algumas coisas. Né? Primeiro, que há um avanço muito grande dos casos de intolerância religiosa em todo o Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Né? Os maiores afetados, os que mais sofrem com os atos de intolerância religiosa são os adeptos das religiões de matriz africana. A gente pode falar, né, de casos, você citou alguns casos de agressões a terreiros. Eu acompanhei muito de perto um caso que completou, se eu não me engano, 5 anos, em junho, agora no mês passado, que foi a agressão à menina Kailane, há 5 anos atrás, em junho, né, uma criança que na época tinha 10 ou 11 anos, foi agredida saindo, né, de um culto da sua religião, da religião de matriz africana, e foi agredida, tomou uma pedra na cabeça, né, porque ela estava professando a sua fé. Então, assim, é muito perigoso. Né? Eu digo que a liberdade religiosa ela é um dos pilares da democracia, né? E a ameaça à liberdade religiosa, ou seja, a intolerância religiosa, é uma das principais ameaças também à democracia. Né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, sem dúvida. Né? As atitudes de Crivella, né? Não a sua religião, mas as atitudes de Crivella misturando a religião com a política, e
enfim, tomando atitudes, essas que eu já citei, pelo menos uma meia dúzia, elas sim são atitudes que ameaçam a liberdade religiosa, que ameaçam o Estado laico e, por isso, são muito perigosas. Não, com certeza, cara. Corrobora aí todas as tuas palavras, assino embaixo. Eu me preocupa muito com a intolerância de forma geral, da violência, né? E também com uma certa intolerância velada praticada pelas próprias instituições do Estado brasileiro. E aí, por exemplo, eu vou citar uma coisa aqui, foi um dado que eu passei a estudar. Nos últimos meses aí, por exemplo, você teve uma autorização generalizada da isenção de impostos que é prevista na legislação, por exemplo, para templos de uma determinada religião. Até aí, tudo bem, existe uma previsão legal. Mas quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, eu vi que outras denominações religiosas que tentam o mesmo direito que é assegurado pela legislação brasileira, simplesmente não conseguem, né? Então, por exemplo, as religiões de matriz africana, elas tentam esse tipo de isenção e são criadas um grande número de burocracias que impedem que elas tenham o mesmo tratamento isonômico, né? E isso é um fato que, ao meu ver, viola completamente os dispositivos constitucionais que garantem o Estado laico, né, e que respeite as religiões de forma equânime. Outra coisa que me chama muita atenção que é a utilização, por exemplo, dos prédios públicos para manifestações religiosas dessa ou daquela denominação religiosa, e o impedimento, por exemplo, de que outras religiões possam também professar sua fé dentro desses prédios. Eu não tenho nada contra as pessoas quererem se reunir para exercer sua fé, mas eu acho que os prédios públicos eles devem ser apropriados para sua destinação objetiva, né? Para o exercício ali das questões públicas de governo e tal. Porque se a gente deixa, por exemplo, acontecer uma missa num prédio público, a gente também tem que permitir lá que aconteça lá uma gira do candomblé, uma reunião da Umbanda, né? Uma reunião judaica, e eu também tenho visto muito isso, né? A utilização de prédios públicos para a prática, para o exercício de determinados grupos religiosos, quando outros grupos não são permitidos praticar as suas ações nesses espaços. Me chama também a atenção, e eu fiquei muito chocado, por exemplo, com a questão do cemitério, né? Hoje, no Rio de Janeiro, já é uma decisão que já tem algum tempo até, mas, por exemplo, também, de novo, tocando na questão das religiões de matriz africana, eles têm alguns rituais que são feitos nesse território. E esses rituais, hoje, eles são proibidos, né? Então, existe um cerceamento da liberdade religiosa de determinados grupos no nosso país, né? Então, é um tipo de violência, né, que não é aquela violência que eu estou falando contigo, do traficante que invade uma área e expulsa lá o templo X ou o templo Y, mas é uma violência meio que velada, que as pessoas não veem ali diretamente, mas que ela vem acontecendo no bojo das ações do Estado, seja pelo modelo de gestão ou seja pela prática, inclusive, de algumas políticas públicas que são negadas para determinados grupos. Tu compactua com esse tipo de ideia? Você consegue enxergar isso também, como eu descrevi? Não enxergo, assim, quando você estava falando, me veio um episódio, eu sempre tento trazer as coisas para a prática, né? Me veio um episódio recente, foi em 2019, se eu não me engano, que mostra exatamente essa falta de isonomia, né? E mostra que, enfim, de fato, na prática, a gente está longe ainda de viver num Estado laico. Né? Aqui no Rio de Janeiro, em determinado momento, enfim, não vem ao caso, a comunidade judaica se sentiu ameaçada, né, e pediu para o Estado proteção, né, para as suas instituições, para as suas sinagogas. E foi dada. Né? E aí, qual é a questão? Não está errado isso. Né? Eu acho que tem que ser dada mesmo. Foi certo. Sim. O problema, e aí eu falo de forma muito tranquila, por ser da comunidade judaica, o problema é esse mesmo pedido ser feito, por exemplo, para os terreiros, né?
e que são atacados, né? 70% dos casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro são contra as religiões de matriz africana, né? A gente acompanha com muita frequência ataques a terreiros, depredações, enfim. E não, né? E quando é com membros da religião de matriz africana, quando é para terreiros, isso não é aceito, né? Então, acho que isso é muito perigoso mesmo. Sem dúvida, isso diz respeito à religião do atual prefeito, ao fundamentalismo religioso, que é aquilo que a gente falou o tempo inteiro, né? A gente tem que lutar pelo Estado laico, Everton. Assim, eu acho que qualquer governante ele tem que guardar a sua religião como algo individual, né? Mas para fazer política pública, né? E quando você coloca a segurança pelo Estado na frente de uma sinagoga e não coloca na frente de um terreiro, isso é intolerância religiosa, isso é um ataque direto, não é nem um ataque indireto, é um ataque direto ao Estado laico, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Né? A gente falou aqui sobre o avanço dos casos de intolerância religiosa, e é completamente incoerente, né? Quando a gente vê que 70% dos casos são contra as religiões de matriz africana e quem recebe, né, segurança é a comunidade judaica e não, né, os centros, os terreiros. Então, todo mundo tem que receber aí a mesma segurança. E a gente vai falar aí no final, acho que é importante a gente falar também que tem mecanismos legais para isso já, né? Assim, que tem muita coisa boa acontecendo. Então, fala um pouquinho sobre esses mecanismos. Tem muita coisa boa acontecendo e coisas que a gente tem que pensar a nível de política pública, né? Assim, eu sei que você concorda muito comigo que a gente tem que fugir, e aí os extremos costumam fazer muito isso, né? E a gente foge desses extremos que vêm com discursos só, que ganham muitos likes, né, nas redes sociais e que muitas vezes são muito pouco produtivos, né? Então a gente tem que pensar em política pública, né? A gente não combate a intolerância religiosa xingando o outro, né, e sendo intolerante com o outro. A gente combate com política pública. Então, por exemplo, o dado é esse, né? 70% dos ataques são contra as religiões de matriz africana. Então, há alguns anos atrás, na verdade, há muitos anos atrás, já tem aí mais de 10 anos, foi aprovada a Lei 10.639. E ela dialoga muito, né, com duas pautas que são, enfim, aí as minhas pautas, que é a liberdade religiosa e a educação. Né? Eu acho que a liberdade religiosa, a intolerância religiosa, no caso, né, ela tem que ser combatida pelo viés de educação. É óbvio que não apenas, né, mas para tratar na raiz do problema tem que ser pela educação. Então, a Lei 10.639, ela torna obrigatória o ensino, né, da cultura afro-brasileira, da história afro-brasileira, nas escolas públicas. Então, isso foi um avanço imenso que a gente teve a nível de legislação, né? Um avanço imenso. Qual o problema? Que depois de 10 anos, né, da lei ter sido aprovada, a gente ainda tem que discutir o cumprimento dessa lei nas escolas públicas. Né? Apesar de aprovada, muitas escolas públicas elas não cumprem. Né? Isso, óbvio, diz respeito pelo preconceito, pela ignorância. Então, assim, a Lei 10.639 ela tem que ser cumprida em todas as escolas públicas. Eu não tenho a menor dúvida de que, se ela for cumprida, o número de casos de intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana vai diminuir. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e aí eu acho que a gente ataca a intolerância religiosa em dois aspectos diferentes. Né? Um é na educação, né, atacando a raiz do problema, e no outro legal, mas quando eu sofri uma intolerância religiosa, eu tenho que poder, né, ela tem que ser punida de alguma forma. Né? Então, um avanço muito grande que a gente teve também aí em 2018, há 2 anos, esse é mais recente, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora, na capital, né, no centro da cidade, foi criada a DECRAD, né, Delegacia Especializada em Casos de Racismo e Intolerância Religiosa. Eu, infelizmente, digo porque fui, né, alvo de intolerância religiosa, tive a oportunidade de conhecer, né, a delegacia. Depois eu posso falar um pouco desse caso, se você quiser. Mas é muito importante assim, a gente ter uma delegacia especializada em crimes raciais e de intolerância religiosa é muito importante, porque são crimes específicos. Né? É muito importante que as pessoas se sintam à vontade para poder fazer essa denúncia. Né? Uma coisa que a gente não falou ainda aqui, e aí te passo a bola, é que a gente tem, eu também anotei isso, os avanços, né? São muitos dados diferentes, mas um dado que eu peguei aqui é que, segundo o Disque 100, né, que é o registro de violação de direitos humanos,
As denúncias de intolerância religiosa saltaram de 2015, de 179 no ano de 2015 para 345 no ano de 2019, né? E isso porque muitas denúncias não são feitas, né? Porque como em casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, muitas mulheres não denunciam por medo, né? Do agressor. Na intolerância religiosa não é diferente, né? Muitos agredidos, muitas vítimas acabam não denunciando pelo mesmo medo, né, da represália, de ser agredido de novo. Então, é muito importante ter uma delegacia especializada nesse caso, como a Delegacia da Mulher, para que, enfim, o tratamento possa ser de uma forma diferente, de uma forma especial. Mais uma vez, a gente está batendo a bola aqui e concordando com as coisas. Galera, para quem chegou aí atrasado, eu estou conversando aqui com o Gui Cohen, que é um dos cofundadores do Movimento Judeus pela Democracia, também é um ativista da educação, um das lideranças do Mapa pela Educação, é um psicólogo, é um ativista político da cidade do Rio de Janeiro que está pensando numa cidade melhor, faz parte daquele time que eu sempre trago aqui, que é o time da política do bem. Eu não gosto, Gui, muito, particularmente, de usar os conceitos nova política e velha política. Para mim, a política ela é uma coisa só. Você tem novos e velhos mecanismos de persuasão política, de construção de consensos políticos. Mas eu acho que existe a política boa e a política ruim. E o Gui aqui é uma dessas novas caras aí da boa política carioca. Eu vou pegar um gancho em cima do que tu falou. Infelizmente, o nosso papo já está quase chegando ao fim. A gente tem 8 minutinhos, vou tentar ser rápido para passar a bola para você. Vai lá. Não deu nem para a gente falar da educação, eu queria conversar um pouco contigo, mas isso aí fica para a gente fazer, é bom que abre uma oportunidade para a gente fazer um outro papo desse. Vamos eu vou falar um pouco da DECRAD, né? Eu sou policial civil, aí, como a rapaziada que me acompanha aqui no canal sabe, e você falou da questão da subnotificação, né? A subnotificação é uma realidade ainda, né? Ela é fruto, muitas vezes, do medo, fruto também da falta de capacidade de comunicação do próprio Estado. É importante que o Estado diga para as pessoas que sofrem violência, né? Violência de qualquer gênero, violência de qualquer tipo, mas que eles busquem o apoio da Polícia Civil para que a gente possa construir um mapa de informações e que a gente possa atuar de forma a repelir esse tipo de injusta agressão que vem acontecendo, né? Então, a construção dessa delegacia, ao meu ver, que era um debate de vários grupos já há muito tempo, né? Eu sei que era um debate muito forte do movimento negro, por exemplo, né? Que está aí, quando a gente fala de violência religiosa, a gente sabe que o pessoal do movimento negro está inscrito, né? A comunidade racismo religioso negra brasileira, porque tem a questão do racismo aí também, né? Então, assim, é muito importante foi muito importante, eu acho, que a construção dessa delegacia, ela surge de fato como um instrumento potente para que a gente possa ter uma atuação mais efetiva no combate a isso que faz tanto mal para a sociedade brasileira. Também fiquei sabendo sobre a criação de um núcleo aí lá em Nova Iguaçu, você me esclareceu aqui quando a gente conversava antes da transmissão, lá em Nova Iguaçu, que é um núcleo específico para discutir a questão da intolerância religiosa. Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense é um dos territórios que concentram aí a maior representação de templos de matriz africana. E eu falei aqui sobre a questão dos impostos, né? E lembrei aqui também de um caso que aconteceu, e aí é uma coisa até muito significativa, né? Porque, por exemplo, os católicos, nesse momento, têm uma figura muito especial, que é o Papa Francisco, né? Que tem conseguido trazer uma mensagem de fé muito apaixonante, verdadeiramente apaixonante, o Papa Francisco, para os católicos, e acho que isso é reconhecido por todas as outras religiões. Ele tem conseguido aquecer, de certa forma, o coração dos católicos, né? Que até algum ponto estavam afastados da expressão da sua religiosidade. E ele vem falando também contra essa questão do avanço da intolerância religiosa no mundo. E eu lembrei de um caso aqui muito curioso, que foi um caso de ataque de um grupo extremista que atacou um templo católico, porque naquele templo o padre professava ali a religião católica,
utilizando ali uma ritualística mais própria, que eles consideraram da questão das religiões de matriz africana, usando os tambores e tal, e aí foram atacados, houve um processo de agressão. Isso me chamou muito a atenção, porque assim, eu cresci, cara, estudando os livros de história e vendo muito aquele conflito, por exemplo, e os protestantes, né? E sempre muito caracterizado pela questão da violência. A gente sabe que tem outros fatores que envolvem aquele conflito, não é um conflito meramente religioso, né? Conflito que envolve questões econômicas, questões políticas de independência e tal, mas permitir o avanço disso na sociedade brasileira, eu acho que é muito, muito, muito pesado e destoa muito da cultura do povo brasileiro, em que pese, como você muito bem colocou, a gente saiba que o processo de intolerância ele não é novo, não é algo que começou agora, né? Nós temos uma formação social brasileira, inclusive, que determinadas religiões se sobrepuseram a outras, né? A gente valoriza muito até a questão do sincretismo, mas a gente sabe que até certo ponto o sincretismo ele serviu meio que para maquiar um pouco um processo de violência, de intolerância que existia. Então, eu acho que a gente tem que celebrar muito quando a gente vê avanços institucionais, e aí a questão da delegacia, a questão desse núcleo. E eu queria que você, de repente, descrevesse aí se você conhece ou reconhece alguma outra política pública que seja importante nesse processo para a gente consolidar ali uma sociedade menos intolerante. Bacana. Não, então, tem muitas iniciativas, né? Você citou aí o Navir, que é uma iniciativa mais recente, né? Uma iniciativa de 2020, um avanço aí em 2020. Tem a Lei 10.639. Tem muitas iniciativas que são no cunho do discurso também, né? Diálogos interreligiosos. Tem a caminhada em defesa da liberdade religiosa, que já acontece há muito tempo. Isso. Na prática, Copacabana, mas que... Fala. Só me permite, porque eu falei tudo aquilo, porque eu, na verdade, estava tentando lembrar uma coisa aqui que eu esqueci, do ponto de vista da violência institucional também, que foi, por exemplo, quando você não ajuda, não dá financiamento, por exemplo, para a realização de festas que são típicas da cultura religiosa. E aí eu vou citar uma aqui, que acontece ali em Sepitiba, que é aquela questão do barco de Iemanjá. E nesse último período eles não receberam nenhum tipo de apoio do poder público. E eu acho que o poder público tem que incentivar, sim, o barco de Iemanjá, tem que incentivar a procissão de São Sebastião, né? A gente tem que porque a religião é do povo, a religião é de todos nós, né? A gente é um Estado laico que respeita e reconhece a religião. Então, desculpa te cortar, porque eu estava tentando lembrar da fala. Mas e é o Estado laico que garante a liberdade religiosa. Isso. Você tem total razão. E, assim, está falando de outras iniciativas, né, da Caminhada de Defesa da Liberdade Religiosa, que acontece todo ano, já há mais de 10 anos na Praia de Copacabana. E um outro avanço, se eu não me engano, nos últimos 3 anos, também começou a acontecer em Campo Grande. Nessa mesma Caminhada de Defesa da Liberdade Religiosa começou a acontecer em Campo Grande. E isso parece pequeno, mas não é, né, porque é um momento onde as diversas religiões se reúnem, né, para poder denunciar a intolerância religiosa e dizer que elas querem conviver em paz, né, coexistir, que é o que a gente fala tanto. A gente não quer só tolerar, a gente quer coexistir, a gente quer poder viver junto em paz. Um debate que pode ficar para o próximo momento, porque é um debate quente, mas que tem que ser feito, é sobre o ensino religioso nas escolas públicas, né, um debate que também pega aí o município. E eu não tenho dúvida de que hoje é o pior caminho, né? Assim, no STF, resumindo muito rapidamente, no STF teve uma votação alguns anos atrás e foi 6-5 para mostrar como um debate que está colocado ainda, né? Mas venceu a constitucionalidade pelo ensino religioso confessional nas escolas públicas, o que, na minha visão, é um erro muito grande e, de certa forma, isso também prejudica, né, a liberdade religiosa. E digo isso também com muita tranquilidade de quem professa sua fé e de quem acha que fé e religião é amor, né? Mas a gente tem que entender quais são as políticas públicas que caminham aí nesse sentido, né? Iniciativas bacanas, por exemplo, nesse ano, no Carnaval, né, a Mangueira, se não me engano, ela foi ali na frente também, com diversos religiosos falando sobre liberdade religiosa, falando sobre a importância da tolerância. Então, assim, eu acho que no discurso tem muitas iniciativas nesse sentido, e a gente,
tem que pensar cada vez mais em políticas públicas, em reforçar as políticas públicas que já existem, né, como a gente falou aqui, NAVIR, DECRAD, Lei 10.639, e pensar em outras políticas públicas que defendam o Estado laico, né, e que valorizem a liberdade religiosa. Eu acho que a gente que está nesse campo mais progressista, eu acho que a gente estava falando sobre aí o diálogo e os conceitos, né? A gente tem que deixar muito evidente, muito claro para as pessoas que a gente não é contra a religião, né? Que a gente não é contra o fim da polícia militar, a gente não é contra a religião, né? Esses discursos, sim. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, a gente é a favor, sim, a gente valoriza, né, a religião de cada um, a gente quer que as religiões se respeitem, né? Eu respeito a religião do Everton, eu sei que ele respeita a minha, e é por isso que a gente quer lutar por políticas públicas que valorizem o Estado laico e que, enfim, valorizem a liberdade religiosa. É isso, meu amigo Gui. Infelizmente, o papo, quando é bom, cara, ele passa muito rápido. E o nosso aqui, foi um papo muito agradável. Tenho certeza que a galera que curte aqui o canal, aqui, curte as transmissões ao vivo aqui, certamente gostou muito. Eu gostei muito de bater esse papo contigo. Contribuiu muito aí para algumas reflexões que eu venho fazendo. Tenho certeza que para a galera que está assistindo a gente também. Vou te passar a bola para tu fazer as tuas considerações finais bem curtinha, que nosso tempo está estourando de fato, e aí depois volta para mim para eu finalizar aqui o papo da gente. Show nada, queria só te agradecer aí pelo convite. Acho que a gente tem que falar mais sobre esse tema, né? Ainda mais com o prefeito que a gente tem no Rio, então é um tema que a gente não pode se esconder, que a gente tem que falar do jeito que a gente falou aqui, com maturidade, trazendo o debate para onde ele tem que ser levado, né? Que é para as políticas públicas, que é para pensar com razão. E isso, eu te agradecer a todo mundo que acompanhou, vi que a audiência está alta aí hoje, então agradecer a todo mundo. E é isso, vamos provocar mais debates como esse. E também pensando na política maior, né, é muito bom que a gente possa fazer debates com nível, né, e não debates parecidos lá, sim, com as reuniões ministeriais aí do atual presidente. Né, a gente tem que elevar o nível da política, né, então é muito bom tá fazendo isso aí contigo. Pô, cara, muito obrigado. Galera, eu hoje fiz aqui um papo, uma transmissão ao vivo aqui com o Gui Cohen, que é o meu amigo aí, que cofundador do Grupo Judeus pela Democracia, também ativista da educação, do Mapa da Educação. É um desses caras que eu gosto de trazer aqui para apresentar para vocês, para debater, para discutir, para pensar a realidade. Né? Um cara da política do bem, conforme eu tenho sempre trazido e falado aqui para vocês. Queria agradecer muito a todos que assistiram a gente aqui hoje, nessa noite. Queria mandar um beijão aqui, eu não falei dele, mas um beijo aí, um abraço muito especial para o meu amigo Luiz Eduardo Negrogum, né, da Superintendência de Direitos e Defesa dos Direitos dos Negros, que é um cara também que está muito empenhado nessa luta, no combate contra a intolerância religiosa, vem fazendo um grande trabalho ali no Cedini. Né? Você falou do Ivanir dos Santos também, um outro grande amigo, grande parceiro, também fica aqui meu abraço para ele. Enfim, mandar um abração para todo mundo, convidar vocês, conforme eu tenho dito, toda segunda-feira eu estou fazendo um bate-papo lá no meu Instagram e todas as quintas-feiras eu tenho feito um bate-papo aqui no meu Facebook. Então, convidar todo mundo para que quiser me acompanhar, visitar aqui minhas redes sociais. Se alguém quiser um trechinho, uma parte desse vídeo que a gente fez aqui hoje, pode mandar aí uma mensagem aí para o telefone que eu coloquei na tela, que é o 98-18-86174, e aí a gente corta, manda para vocês. É só dar um oi para a gente, dizer quem é e o que quer. A gente manda esse material para vocês, vai ser um prazer, porque compartilhar informação, compartilhar boa informação que ajuda a esclarecer, ajuda a formar opinião pública para a gente melhorar a cidade, melhorar o mundo que nós vivemos, é sempre bom. Galera, eu vou terminar aqui, vou pedir licença do Gui, eu vou terminar lendo aqui uma frase do Papa Francisco, né, que, como eu disse aqui, eu tenho um grande carinho por ele, e eu acho que é uma frase que tem muito a ver com esse papo que a gente teve nessa noite de hoje aqui. Foi uma noite muito especial. Ele dizia isso, foi uma frase dele, aliás, foi uma frase dele em 2017. Ele dizia o seguinte: vamos promover a amizade e o respeito entre homens e mulheres de diferentes tradições religiosas para construir um mundo de paz. É isso, galera. A gente quer construir cidades cada vez mais
seguras, cidades cada vez com mais qualidade de vida, inclusivas, cidades verdadeiramente mais tranquilas, onde, como o Gui muito bem colocou, onde o amor e a esperança sejam verdadeiramente o cenário da cidade que nós vivemos. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.